Eu sou a doutora Leidiane, eu sou responsável pela clínica Neuvier e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o autocuidado íntimo, tanto feminino quanto masculino, junto com a minha equipe. E aí, isso aqui é uma apresentação nossa, né? Eu sou a doutora Leidiane, tem a doutora Ágata, que é fisioterapeuta pélvica também, a doutora Andresa, que é fisiodermatofuncional, trabalha com LED, com laser, a doutora Andresa, que é nutricionista, especialista em endometriose, vulvodínia, doenças crônicas, cirurgia bariátrica, e a doutora Beatriz, também nutricionista, especialista em emagrecimento, diabetes, endometriose e síndrome do ovário policístico. E aí, por onde começar desse autocuidado íntimo, né? O ideal é que a gente comece pela observação dessa vulva. Aí na imagem a gente tem aqui uma uma obra de arte, né, de um artista plástico que resolveu retratar 1000 vulvas, e nessas 1000 vulvas ele observou que nenhuma é igual à outra. Então é muito importante pegar o espelho, observar essa vulva, observar também a região do pênis, né, no caso dos homens, e observar como que é o seu, para poder identificar qualquer coisa diferente que possa existir. Dentro dessas coisas diferentes, a gente também precisa observar o cheiro, observar a textura do muco, no caso das mulheres, como que está essa textura, se está viscoso ou não, porque a gente também tem alterações, né, durante o nosso ciclo, né? Período de menstruação, período de ovulação, período pós-ovulação. Vai existir uma mudança nessa textura e é importante a gente observar como que tá. Segunda coisa, são os cuidados no banho, né? De preferência, utilizar sempre água fria, utilizar um sabonete neutro. Eu sei que na maioria das vezes as mulheres acabam utilizando sabonete, mulheres e homens, né? Acabam utilizando o sabonete que usa pelo corpo, sendo que esse sabonete não é o ideal, porque ele é rico em ácidos, em substâncias que são irritativas para a região íntima. E aí o ideal é que utilize o sabonete neutro, que vai ter esse pH mais equilibrado para poder utilizar. E quando eu falo de sabonete neutro, não falo nem de sabonete íntimo, nada disso. Sabonete neutro é aquele de bebê. De preferência um que não tenha cheiro, que é livre de parabenos, de propileno glicol, que são substâncias irritativas. E também para se secar, de preferência, uma toalha macia, porque essa região é uma região mais delicada. Então, na hora de secar, também precisa existir um cuidado, né? Então, não passar esfregando e sempre com cuidado nessa região. Outra coisa sobre o cuidado é no toalete. Existem posições para eliminações. Então, assim, na hora, no caso das mulheres, na hora de urinar, né? O ideal é que sente ao vaso, pois quando a gente fica em pé, acaba tensionando esse assoalho pélvico, não relaxa totalmente, e acaba que esse xixi ele não sai completamente. Então, o ideal é que sente. Ah, Leidiane, mas o banheiro que eu vou não é tão limpo, não é tão higiênico, o que que eu faço? Hoje em dia existem protetores, até baratos de vaso, que dá para colocar no vaso e você poder sentar para urinar, né? Enfim, só tem uns que é R$ 1 o protetor de vaso, coisa bem, bem simples, bem barata. Ah, mas não quero levar um protetor de vaso. Hoje em dia todo mundo usa um álcool dentro da bolsa, né? Passa um álcool, papel, limpa, que dá certo também, né? Mas o ideal é que sempre na hora de urinar, não só sentar, mas também ficar nas pontas dos pés, encostar o cotovelo lá no joelho e estufar o abdômen, porque essa é uma posição que a gente consegue eliminar totalmente a urina da bexiga. Fica em torno de 30 ml ainda, porque é o fisiológico, mas a gente consegue eliminar boa parte. Porque o vaso sanitário ele veio de civilização, né? Quem do Rio, lá que já foi em Petrópolis,
né? Antigamente, o trono, né? A palavra trono veio por conta aí dos reis, porque antigamente se faziam xixi e cocô nos buracos, né? Agachado na posição de cócoras. E aí a civilização, os reis trouxeram essa questão de sentar ao trono. Então, o trono, né, precisava ficar em 90 graus e tudo mais. E a gente descobre hoje em dia que essa posição, né, de apenas sentar no vaso, 90 de quadril, 90 de joelho, 90 de tornozelo, a angulação, não é ideal para as eliminações. E aí, para evacuar, tanto para homens quanto mulheres, o ideal é que apoie um banquinho nos pés e o joelho fique acima da linha do quadril, porque isso vai facilitar a eliminação das fezes também. Então, existe uma posição tanto para urinar quanto para evacuar. Tem alguns homens que às vezes perguntam: ah, tem algum problema, né? Alguma coisa, urinar em pé? Não, não tem nada. Pode urinar, não tem nenhum problema, não é o que a gente vai mudar. Sobre o papel higiênico, o ideal é que seja um papel higiênico branco, né? Hoje em dia a gente vê esses papel higiênico que é reciclável, que é cinza, cheio de trocinhos, né? E o ideal é que esse papel seja branco, macio, não precisa ter cheiro. E para poder se secar, mesma coisa da toalha, não vai passar esfregando, vai passar com cuidado nessa região. E homens, também é necessário secar o pênis, porque hoje a gente já sabe que o maior índice de câncer de pênis, né, que leva à amputação é por conta da má higiene. Então, secar o pênis é importante. Uma vez um paciente até falou comigo assim: ah, o você sabe aquela história, né, que o último pingo fica na cueca. Eu falei assim: "Não, não sei essa história". E aí ele falou assim: "É, tem que ter o último pingo na cueca". Isso acaba gerando, né, esse pingo na cueca acaba gerando uma série de infecções que pode gerar um câncer de pênis e levar à amputação. Então esses homens também precisam ter cuidado. Sobre o uso de lenço umedecido, né, um queridinho também, veio como queridinho das mulheres, né, porque às vezes na rua passa um lenço umedecido e pronto, tá refrescante e tudo mais. Sendo que o lenço umedecido é a mesma coisa que o sabonete neutro não, perdão, que o sabonete que a gente utiliza no corpo, ele tem substâncias irritativas, ele tem parabeno, tem propileno glicol, tem o perfume também que acaba irritando essa vulva. O que que é isso, né, de irritar essa vulva, né, que já venho falando aí desde o início da apresentação. É uma vulva que vai estar mais sensível, né, no caso das mulheres, vai estar mais irritada, vai ser uma vulva que arde, que coça, e isso deixa é uma vulva mais sensível, né. Isso é uma vulva mais sensível, então, tanto o sabonete comum quanto o lenço umedecido vai gerar esse aumento da sensibilidade dessa vulva. E o modo de se limpar, né, nos homens tem que limpar sim ali na glande do pênis, onde vai sair o xixi, as mulheres, no caso da vagina, da frente da frente para trás, para não levar nenhuma sujeira, né, nenhuma bactéria lá do canal anal para a vagina. Então, toda hora que for se limpar, sempre da frente para trás. E também a gente vai falar sobre os cuidados diários, né? Absorvente, protetor diário, hoje em dia, né, tem até né, propagandas, né, que falam sobre o protetor diário, te deixar cada vez mais seca, mais limpa. E o protetor diário faz totalmente ao contrário. Ele abafa essa região e acaba gerando, várias bactérias. Tem mulheres que reclamam muito de estar sempre úmida, ou de ter candidíase de repetição, ou de ter uma grande quantidade de muco cervical, né, o muco da vagina, e na maioria das vezes é por conta desse uso de protetor diário, porque ele abafa essa região. O ideal é que
tire o protetor diário, passe a utilizar somente a calcinha para deixar essa região cada vez mais fresca, né? Os tipos de calcinha, de preferência calcinhas de algodão ou que tenham fundo de algodão. Hoje tenho visto muitas calcinhas, né, que não tem esse fundinho, né, que estão vendendo, que são as calcinhas sem costuras. Então essas são calcinhas que acabam trazendo desconforto, porque abafa mais essa região devido aos tecidos sintéticos. Então, de preferência, sempre uma calcinha de algodão. Os absorventes, né? Independente de ser absorvente interno ou ser absorvente externo, o importante é que troque eles no período menstrual, troque eles a cada 2 horas. Lave essa vulva para dar uma refrescada nela, ainda mais nesse período menstrual, que fica mais quente, mais sensível. Então, o ideal é que lave bastante e troque. Apesar, tem pessoas que falam assim: ah, mas o absorvente ainda tá, nem sujou o absorvente direito, né? Não nem sujou ainda, mas é necessário trocar, né? Porque se fica ali, esse absorvente acaba esquentando ainda mais essa região e a gente fica mais propensa a ter vulvovaginite. Então é importante a gente utilizar, né? Fazer essas trocas. As roupas, de preferência sempre roupas mais frescas, que deixam, né, entrar um vento, né, nessa região da vulva para refrescar essa área, para refrescar essa região. Ah, Lidiane, mas eu preciso fazer usar no meu trabalho uma calça jeans. Hoje a gente tem vários modelos de calça jeans que são mais larguinhas, então dá para a gente utilizar esses tipos de calças, né? Por mais que seja roupas e tecidos, né, mais quente, o ideal é que use roupas, né, que seja um pouco mais larga para poder refrescar essa região e evitar dêncies e desconfortos. E aí, por exemplo, tem pessoas que utilizam, né, sempre a roupa fitness, que é uma roupa mais colada, um tecido sintético que esquenta essa região e precisa. E aí, o que que a gente deve fazer? O que que essa pessoa, né, deve fazer? O ideal é que utilize, quando no final do dia ela fique sem calcinha, né, fique sem calcinha, refresque essa região durante o dia, para poder refrescar cada vez mais. Quando a gente fala de um autocuidado íntimo, né, é importante a gente lembrar que a gente está falando de um meio, essa nossa região vaginal, de pênis também, é um meio que contém bactérias que está ali para equilibrar a nossa saúde íntima. Então, tudo que esquenta, tudo que gera calor, tudo que abafa, e é um local úmido, isso favorece bactérias, isso favorece candidíase, isso favorece vulvovaginite. Então, quanto mais refrescar essa região, melhor. Se fica o tempo todo de calça, tira um período do dia maior sem calcinha, porque também é bom ficar um tempo sem calcinha para arejar essa região. E cuidados no ato sexual. O cuidados no ato sexual. O importante, utilizar sempre lubrificante. Calma aí, teve uma pergunta aqui. E dormir sem calcinha? Sim, é bom, é o período, né, que dê para ficar sem calcinha. Dormir sem calcinha já vai ficar aí um período aí pelo menos de 8 horas sem calcinha, então já é ótimo, tá? O cuidados no ato sexual. Importante, o tipo de lubrificante que é utilizado. Algumas mulheres vão relatar ardência durante o ato sexual, sensação de que passou pimenta, sensação de queimação, alfinetada. E aí, algumas vezes pode ser tanto por conta de todo o autocuidado íntimo que eu acabei de falar, como também o uso de lubrificantes errados. Tem pessoas que usam lubrificante de sexy shop ou mesmo de farmácia, né?
que é ricos em parabenos e em propileno glicol, que são substâncias irritativas. E aí, no ato sexual, acaba sentindo desconfortos. Hoje, o que a gente tem indicado é o óleo de coco. Ele é antifúngico, antibactericida, não tem problema utilizar, vai deslizar melhor, não tem problema. Porém, se a mulher ela utiliza, né, a mulher ou o homem utiliza preservativo, a gente não indica os óleos. O ideal é que seja um lubrificante que seja à base de silicone, porque e livre de parabenos e propileno glicol para não gerar irritação e diminuir a queimação, a ardência durante o ato sexual. E depois do ato, é sempre importante lavar a região genital, tanto masculina quanto feminina. Por quê? A mucosa, a lubrificação da mulher e a lubrificação do homem tem pHs diferentes. Então, quando existe a relação sexual, acaba que altera-se o pH dos dois. Então, o ideal é que lave. A mulher, por ter uma uretra muito curta, acaba tendo maior probabilidade de desenvolver infecções urinárias de repetição por conta dessa má higiene. Muitas vezes tem um ato sexual e não se higieniza. O ideal é que lave, porque é rápido, né? E o espaço entre a uretra e o canal, e o espaço entre a uretra e a entrada da vagina é, é pequena, então a probabilidade de ter uma infecção é muito maior do que nos homens. Mas o ideal é que os dois lavem. E aí, sobre os cuidados na menopausa, né? A menopausa ela traz consigo várias situações, né? Existe o ressecamento vaginal, algumas mulheres fazem fissuras vaginais, algumas relatam ardência vaginal também, é, ardência, fissura, ressecamento. Acho que uma das principais coisas que reclama do ressecamento vaginal. E acompanhado de várias outras coisas, alteração de humor, sensação de calores, às vezes incontinência urinária, né? A menopausa traz um boom de tudo. E aí, para essa região vaginal, o ideal é que essas mulheres utilizam hidratantes vaginais natural, que por mais que não tenha paciente a mulher já seja viúva, não tenha relação sexual mais, é importante hidratar essa região, porque o ressecamento gera fissura, dor. Então, hidratar essa região é importante com um lubrificante à base de silicone. Pode ser também o óleo de coco que a gente utiliza, indica, óleo de framboesa também. Realizar banhos de assento com algumas ervas, como por exemplo a erva de amamelis, capim-limão, erva cidreira, camomila, que são, e de preferência sempre gelado, porque essa região já vai ter uma ardência, uma sensibilização por conta da baixa de estrogênio. Então, precisa refrescar essa região para diminuir essas ardências. E a compressa gelada também é uma orientação, bem ali na entrada do canal vaginal, é uma orientação que a gente está para pacientes menopausadas. Tem um comentário aqui, uma pergunta dizendo, não sei se falou sobre, porque entrei depois, mas o lenço umedecido é válido usar? Não, o lenço umedecido ele não é válido usar, porque ele tem também parabenos, propileno glicol, e isso gera irritação nessa vulva. Então, gera ardência, gera desconfortos. O ideal, né, é que utilize, lave um pouco, lave essa vulva, seque mesmo com papel higiênico com cuidado. Se durante o dia, né, faz uma troca de calcinha para dar uma refrescada na região, mas lenço umedecido não é o ideal, porque vai irritar essa vulva, tá bom? E aí a fisioterapia pélvica. O que é a fisioterapia pélvica?
né? O que a gente trata. Fisioterapia pélvica, como vocês estão vendo aqui, a gente trata exatamente essa região dessas musculaturas, dessa musculatura, que é o assoalho pélvico, tanto feminino quanto masculino. Então, todos os dois vão ter alterações. A gente, como qualquer músculo de qualquer outro canto, eles contraem, relaxam, geram tensão, ficam fracos, podem ficar fortes, pode ficar tensos, enfim, é uma musculatura como qualquer outra grande musculatura, sendo que são vários músculos pequenininhos responsáveis pela evacuação, pela parte de ereção, tanto peniana quanto clitoriana, e a parte de eliminação, de xixi. E aí a fisiopélvica, a gente tem algumas atuações, como a dor pélvica crônica. Calma aí que tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não entendi sobre a água gelada. Vamos lá falar sobre a menopausa, né? É compressa gelada, desculpa. Ah, sim, sobre a compressa gelada na menopausa. A compressa gelada na menopausa, a gente vai utilizar porque mulheres na menopausa, na entrada do canal vaginal, gera uma ardência, fica uma região mais quente por conta da baixa de estrogênio. Então, o que vai melhorar essa ardência, essa sensação de calor nessa região, são as compressas geladas. Então, compressa gelada é pegar um tubinho com água gelada ou mesmo gelo, mas em volta de um pano que seja delicado, também não pode ser um pano muito agressivo, e encostar ali naquela região que dói, que é bem na entrada do canal vaginal, no introito. Então, é um relato das mulheres menopausadas aí, uma indicação que a gente dá, tá? Retornando sobre a atuação da físio, a gente atua na dor pélvica crônica, tanto masculina quanto feminina. No caso de feminina, aqui também entra sobre a endometriose, o que é dor pélvica crônica? É quando o paciente ele sente dor na pelve por mais de 6 meses. No caso dos homens, eles começam com um diagnóstico de prostatite, sendo que ao fazer exames descobre que não existe esse diagnóstico, ou então aí mudam para diagnóstico de infecção urinária, e aí ao fazer exames de urina descobre que não tem infecção urinária, e aí faz uma sucessão de exames. A partir de 6 meses, não tendo um diagnóstico fechado, os urologistas eles diagnosticam os homens com dor pélvica crônica. No caso das mulheres, envolve tanto a parte de endometriose quanto a parte de cistite, que é uma irritação da bexiga, uma dor ao urinar, né? Então, a fisiopélvica vai atuar porque não é o que vai gerar ali não é uma situação física, né? Tirando a questão da endometriose, da cistite, que existe uma doença pré-existente, mas também existe ali tensões dessa musculatura, tensões de fáscia. O que é fáscia? Sabe a carne músculo, quando a gente compra lá no mercado, que tem aquela parte mais mole, que fininha, tipo uma geleinha, aquilo dali é fáscia. Então, essa região fica aderida. Quando essa região fica aderida, mais somado aos pontos de tensão, isso potencializa ainda mais a dor. Então, essa é uma atuação da fisiopélvica. A gente libera essas tensões de assoalho pélvico, libera tensão ao redor de membros ao redor, às vezes parte interna da coxa, abdômen, e também da musculatura. Atuamos também nas pós-prostatectomias, que são as retiradas de próstata. O homem, quando ele é diagnosticado com câncer de próstata, o médico ele vai fazer essa cirurgia de prostatectomia e logo em seguida ele vai começar a cursar com incontinência urinária e impotência, que é a próxima atuação que eu pontuei. E existe tratamento para isso, não só tratamento medicamentoso, mas também fisioterapêutico, para que esse homem pare de perder urina e que volte a ter ereção. As incontinências urinárias,
que é aquela urgência para urinar, a mulher não consegue segurar por mais de 3 horas do xixi, ou deu vontade, tem que sair correndo para o banheiro. Isso é um tipo de incontinência, que é a urgência miccional. Ou então, quando espirra, tosse ou faz qualquer movimento brusco, de esforço, perde nem que seja uma gota de xixi. Isso já é também uma incontinência urinária e precisa ser tratado. Na maioria das vezes, os pacientes vão deixando para lá. Ah, não, é só uma gota, não vai fazer tanta diferença, principalmente a mulher, porque existe uma cultura de que quando fica numa certa idade é normal perder xixi, e não é. Vai cada vez mais piorando. Na maioria das vezes, quando chega para fazer a fisiopélvica, já está perdendo urina a ponto de usar um absorvente bem mais grosso, às vezes até um absorvente noturno. A fisiopélvica também vai atuar nas retenções urinárias, paciente que faz infecção urinária de repetição, fica muito tempo sem ir ao banheiro por mais de 3 horas, existe dor ao urinar, sensação de que não fez o xixi todo, são sintomas de que existe uma retenção urinária. A gente atua também nas disfunções sexuais, tanto o vaginismo quanto a vulvodínia. O que é o vaginismo? A mulher não consegue ter relação ou sente dor para ter relação. O nome disso é vaginismo. A gente também tem um outro, que é a dispareunia. A mulher ela consegue ter relação, mas tem dor. Então, essa é uma área de atuação também da físio. E a outra é a vulvodínia. A vulvodínia é essa ardência que gera na entrada do canal vaginal e muitas das vezes impossibilita a penetração por conta da tensão da musculatura devido a essa ardência. E a vulvodínia ela tem diversas causas, né? Como eu falei para vocês lá no início, pode ser por conta de autocuidado, então vocês receberam várias dicas. Pode ser também por conta da menopausa, devido ao baixo de estrogênio. Pacientes que passaram por câncer também podem fazer, paciente que fez radioterapia. Pode ser por conta da alimentação, pode ter várias causas e causa nenhuma. E a físio ajuda a melhorar essa situação. A candidíase de repetição, né? Ultimamente a gente tem utilizado o azul-dimetileno com laser para melhorar a candidíase, tem tido bons resultados. O LED azul também, então evita de estar tomando medicação contínua. A gente atua também na gestação, no parto e puerpério, durante todo esse período, na preparação do corpo, acompanhamento de parto, no acompanhamento pós-parto, reabilitação desse abdômen, de diástase abdominal, postura. A constipação, no Jorge, caso das eu constipações, vou ter após quando eu vou explicar. ajudar. Só pensei Alguém no ali, vou ter que comprar um negócio desse pro com o Jorginho aí, cara. microfone ligado aí. Brincadeira não. Eu sei que você gosta muito de rapé. As constipações, após fazer ajuste nutricional e também ajuste da água, a paciente continua tendo constipação. É um caso também para procurar a físio, porque pode estar tendo alguma alteração muscular. Uma outra coisa também é a incontinência fecal, né? Quando a paciente não consegue segurar nenhum pum, ou então sai um pouquinho de fezes ali na calcinha, na cueca, isso já é um caso de incontinência fecal e precisa ser tratado. A endometriose, a gente vai aliviar os sintomas. A físio ela não vai atuar na cura da endometriose, mas a gente alivia os sintomas de dor, de desconforto. Na menopausa, mesma coisa da endometriose, a gente vai aliviar alguns sintomas de ardência, de incontinência urinária, algumas podem cursar com disfunção sexual, como a dispareunia, então a gente melhora. Nas fissuras vaginal e anal, né, existe a laser terapia que ajuda a melhorar essa situação, e também doenças neurológicas. Todo paciente neurológico ele vai ter alteração das funções miccional, sexual e evacuatória. Então, a gente atua também na reabilitação dessa musculatura. E agora, em continuidade à nossa aula, eu vou passar para a Andresa Cesário, que é a nossa nutricionista, uma das nossas nutricionistas da clínica, ela vai falar um pouquinho mais. Olá, boa noite.
como a Lidiane falou, eu sou Andresa Cesário. E a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação nos cuidados íntimos. A gente sabe o quão importante é a alimentação para o corpo, mas às vezes a gente não consegue pensar na alimentação, da importância dela para a área íntima. E ela também tem grande importância na nossa intimidade, né? Quando a gente pensa na nutrição, uma das coisas que todo mundo fala, né? O que a gente não pode comer? É o excesso de doce, né? E para o cuidado íntimo, o excesso de doces também é ruim. Por quê? Esse excesso de açúcar, né, que a gente acaba consumindo, ele pode alterar a nossa flora. E essa alteração vai criar um ambiente propício para a multiplicação de bactérias ruins, que até uma dessas bactérias pode gerar candidíase. Então, muitas mulheres reclamam, né, da candidíase de repetição, mas às vezes é por causa da má alimentação que essa mulher faz. Então, o doce, né? Quando a gente pensa em doce, a gente pensa em açúcar, balinha, né? O docinho. Mas a gente precisa prestar atenção também no refrigerante, nas bebidas açucaradas, que é o quê? Aquele suco de caixinha que a gente toma, achando que de repente é melhor do que tomar o refrigerante, né? Só que muitos deles têm açúcar. Hoje em dia, a indústria tem modificado um pouco a fórmula, e em muitos desses sucos, mesmo não tendo no rótulo, eles estão adicionando adoçante, mas ainda assim tem açúcar. Às vezes a gente consome muito açúcar naquele cafezinho ao longo do dia, então aquela junção de vários cafezinhos com açúcar também gera o excesso do doce, né, para o nosso dia. Outra coisa também são os carboidratos. Os carboidratos, o produto final deles é a glicose, que é o açúcar. Também, que é o quê? O excesso de arroz, o excesso de macarrão, pães, massas. Todos esses alimentos são ricos em carboidratos. Tem os carboidratos que são os integrais, que são melhores, né? Porque tem a fibra, então vai diminuir a quantidade da absorção desse açúcar na nossa célula. Então, esses devem ser sempre a nossa primeira opção. Então, se eu posso consumir um arroz integral, um macarrão integral, se eu posso consumir uma batata doce, um aipim, ao invés de consumir o excesso de pão, não que eu possa consumir, mas a questão é quando eu consumo em excesso, isso vai ser ruim para mim. E temos os alimentos que são benéficos, que nos ajudam no nosso cuidado íntimo. Nós temos o iogurte, mas não é qualquer iogurte. Porque nós temos o iogurte natural, né? O bom iogurte é aquele que tem poucos ingredientes, que tem principalmente dois ingredientes, é o leite e o fermento. Esse é um bom iogurte. Esse iogurte ele tem probióticos. Esses probióticos são bactérias boas que vão ajudar na nossa flora. Então, sempre que eu puder consumir, vai ser ótimo, porque vai me ajudar na minha saúde íntima. Além disso, nós temos alguns temperinhos que ajudam também, que a gente pode colocar no nosso dia a dia, ou a gente pode fazer chá, como o alecrim, o gengibre, a gente pode usar como chá, a gente pode usar como tempero. A gente também tem o curry, né? Que é um temperinho que a gente pode estar utilizando no dia a dia, que vai ajudar no nosso corpo e na nossa saúde íntima. E um alimento que é ruim, que eu acabei não falando ali no outro slide, são os alimentos ricos em levedura. Então, o excesso de cerveja, o excesso de vinho, até o vinagre, gente, em excesso pode ser ruim. E, por fim, uma coisa que é ótima, né? Que muitas vezes a gente não consegue ingerir, que tem grande importância, é a água. A água, a gente sabe, dá grande importância para o nosso corpo. E também para a nossa saúde íntima, ela é muito importante, porque a água vai ajudar na lubrificação
medicação natural. No caso das mulheres, da vagina, tem que ser pelo menos 35 ml por quilo de peso. Então, depois faz aí o seu cálculo de quanto você precisa por dia. Então, tenta, pelo menos na Andresa, metade do dia, até meio-dia, 1 hora. Oi, repete só, por oi, favor, o cálculo, porque deu uma. Travou um travou, né? pouquinho pra gente. Aham. Ah, tá. Então, o cálculo da quantidade de água ideal são 35 ml de água por cada quilo de peso que você tem. Então, multiplica 35 vezes, vamos dizer, 60. E ali você vai saber a quantidade de água ideal. Você tem muita dificuldade de beber, tenta dividir essa água, metade até meio-dia, 1 hora e o restante ao longo do dia. Também pode fazer água saborizada, coloca rodela de limão, rodela de laranja, coloca o alecrim lá na água, que é bom, né? Para te ajudar a estar ingerindo essa água que é ideal. Então, consuma água, não consuma doce em excesso, não é que você não possa, mas o problema é o excesso. E também evite excesso de carboidrato. Sempre que possível, consuma o integral, tá? Teve alguma pergunta aqui? Teve da Elizabeth, que disse que não Falaram que não consegue fica sem ficar sem kefir. kefir. Isso aí. É ótimo, porque tem probióticos que vão ajudar na saúde íntima, tanto na vaginal como no intestino também, que é muito importante, que tem uma grande correlação. A gente precisa ter um bom intestino. Então, essas são as dicas da nutrição para a saúde íntima. Então, consumir o alimento, pense também na sua intimidade. Obrigada, E Andresa. agora, E agora, aí, para fechar a nossa fisio dermatofuncional, a Andresa também vai estar falando um pouquinho com vocês sobre o cuidado dessa área aí. Olá, pessoal, boa noite. Prazer, Andresa Correia. Estou lá com a Leide junto à equipe tratando da parte estética, tá? E vou falar um pouquinho para vocês o que tem a ver o cuidado íntimo com a estética. É um ramo que há pouco tempo se começou a ter várias técnicas. Antes a gente ouvia falar muito da depilação a laser, depilação a laser, era o que mais tinha, né? A técnica mais antiga que a gente utiliza. Porém, atualmente, de mais ou menos uns 2 anos para cá, foram, né, tendo mais técnicas para ajudar nessa região, tá? Então, como que a estética trabalha no autocuidado íntimo? A gente trabalha com conjuntos de técnicas, de procedimentos, onde a gente vai atuar nas flacidez, né? Geralmente com o decorrer do tempo, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo flacidez não somente no nosso rosto, no nosso corpo, mas também na região íntima. Então, a gente tem alguns tratamentos que a gente pode estar utilizando na região íntima para essa flacidez. Tem alguns casos até de pessoas que têm essa vulva ali nos grandes lábios, acabam sendo um pouco maior que o outro, a Lady sabe muito bem disso, que ela atua mais com essa área, né? Ela vê que existem mulheres que existe assimetria na vulva, e aí também pode causar, né, essa flacidez na vulva, nos grandes lábios. Possa ser que esteja afetando na vida sexual dessa mulher, porque dependendo da flacidez ali na região, na penetração, pode estar incomodando. Então, existe tratamentos para a gente estar atuando, tá?
tratamentos cirúrgicos, não cirúrgicos, e aí precisa de uma avaliação para a gente estar encaminhando, se necessário, para um cirurgião plástico. Mas se a gente conseguir identificar essa flacidez no começo, né, da flacidez, a gente consegue ter alguns cosméticos que ajudam a gente a passar nessa região, a gente consegue ter alguns procedimentos, a gente fala do microagulhamento com colágeno em alguma região, que dá para a gente tá estimulando o colágeno ali. E aí a gente trabalha também gordura localizada, tá? A gordura localizada, tem pessoas que nessa região da íntima, né, tem um pouquinho mais avantajado, o famoso capô de fusca, tem gordura nessa região e deseja diminuir por uma conta estética, às vezes, por conta estética mesmo, coloca uma roupa, não se sente bem com aquela roupa, e aí a gente consegue fazer tratamentos para gordura localizada nessa região de testa, aí, também conhecida como testa. A gente consegue estar atuando na gordura localizada nesse local. O escurecimento. Como que a fisioterapia dermatofuncional vai atuar no escurecimento, tá? É muito comum nós mulheres ter essa área escurecida, não só as mulheres, mas os homens também, e de alguma forma pode estar incomodando, né? E a gente tem protocolos e tratamentos para estar clareando essa região escurecida. Pessoas também que já foram mais gordinhas, que são obesas, que tem um atrito ali entre interno de coxa, a gente consegue tratar essa região também, que fica mais escurecida, fica muito escurecida pelo atrito. A gente usa muitos métodos de depilação, a cera agride muito essa região, a Gillette agride muito, faz com que essa região fique mais escurecida e a gente consegue ter protocolos para estar clareando mais essa região, tá? Além disso, a gente trabalha também com a foliculite. Tem muitas pessoas que têm alergia. Foliculite é aqueles machucadinhos que às vezes dá, como se fossem umas espinhas também na região ali da íntima. Acontece tanto nos casos de masculinos e femininos, né? E aí tem pessoas que têm muitas alergias. Eu já tive casos de pacientes que chegaram no consultório fazendo uso de antibiótico porque a foliculite era muito intensa ali naquele local. Então, assim, a gente consegue tratar. Como que a gente trata hoje a foliculite? E aí eu vou emendar junto com os pelos dentro da estética. É a depilação definitiva. Atualmente, eu trabalho com depilação definitiva com LED. É uma nova tecnologia, é algo novo no mercado. O tratamento foi inaugurado o primeiro aparelho há 2 anos, tá? Eu já trabalhei muito com laser, que é o famoso, mas hoje eu trabalho com LED. Ele é um aparelho mais eficaz, tá? No laser eu dava em torno de 10 sessões, 10 atendimentos para a finalização do tratamento. Hoje com LED eu dou em torno de 5 sessões. Quase todas as áreas a gente consegue ter o resultado com 5 sessões, tá? Então, para a foliculite, a gente tem esse tratamento que é a depilação a LED. Muitos dermatologistas estão indicando a depilação definitiva para tratamento de foliculite, porque a gente pode até fazer um tratamento em casa, indicar esfoliantes, cremes, porém a gente faz um paliativo para a gente conseguir eliminar mesmo, a gente deixando de ter atrito naquela região com as LED, a pessoa deixar de ter a alergia. E aí o LED, ele pode ser feito em todos os fototipos de pele, tá? Desde as mais claras, as mais escuras, a gente consegue atuar em todos os fototipos. Mais seguro, mais confortável, as sessões são muito mais rápidas e bem mais confortável do que o laser. Quem já fez laser sabe como é dolorido, né? Mas o LED a gente tem uma ponteira a menos 15 graus Celsius e a gente consegue dar mais conforto ao paciente estar realizando a sessão. E também, por último, vou falar das aderências, tá? É algo que tem acontecido recorrentemente lá no consultório com a doutora Leidiane. Ela vinha me indicar pacientes com aderências na região íntima. Como assim, Andresa?
pacientes pós-parto, cesariana, que fica com aquela cicatriz. E aí, muitas das vezes, aquelas cicatrizes ficam aderidas. Pode aderir na musculatura. E aderindo na musculatura, a gente vai ter problemas de incontinências, né? A paciente pode desenvolver problemas de incontinências. Tem pessoas que perdem a mobilidade de tronco, dói, fica sensível. Tem gente que fala assim, eu fiz a cesárea há não sei quantos anos e até hoje eu sinto desconforto. Precisa se avaliar, tá, essa cicatriz, porque provavelmente está aderida, a gente precisa liberar essa cicatriz, a gente precisa fazer um trabalho de dessensibilização, que é o que? Eu sinto ainda que eu toco a região e eu sinto dor, ou eu não sinto a região. A gente precisa cuidar dessa região, a gente precisa fazer um trabalho ali para você se sentir mais confortável. E muitas mulheres conseguem retornar com a sua sensibilidade ali, tá? Então, é uma área que eu também atuo. E é isso, gente. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Andresa. E aí, para finalizar, nós somos parte, né, da equipe Neovier. E tá aí os nossos contatos, WhatsApp, endereço e o nosso Instagram. Agradeço, Rosane, aí, para poder a oportunidade de estar dando essa aula aí para vocês. Tá fechado o áudio, Rosane. Perdão. Obrigada, tá? Obrigada pela aula incrível que você nos deu. Deixa eu ver se está dando para ver aqui minha câmera outra. Tem alguma coisa aqui desconectada. Só um minutinho que eu vou conectar aqui. Uhum. Eu acho que agora vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Ainda não está vendo, né? Ainda não está vendo, mas tudo bem. Não. Tá escuro. Eu sei, estou vendo. Alguma coisa aqui na minha câmera não está permitindo. Mas eu quero agradecer, Leidiane, por você estar nos contribuindo aqui, nos enriquecendo com o teu conhecimento, tá? Quero agradecer também, de novo, a oportunidade que você nos deu de ter sido a nossa apoiadora na nossa última edição que nós tivemos do nosso Clube Digital Híbrido, que é um encontro de empreendedores. Aquele encontro ele acontece de 2 em 2 meses. A finalidade dele é dar visibilidade para a nossa marca, primeiro pessoal, né? Depois vem a marca empresarial. E assim, agora eu quero até temos 10 pessoas na sala. Você pode me dizer quantos aqui é da sua equipe na sala? A gente quer fazer aqui uns sorteios ao vivo. Olha. Duas. Andresa Correia. Duas. As Andresas. Andresa Correia e Andresa As Cesário. Andressas, e aí as demais, acho que é do clube. Elisa, eu não conheço, nem Ana Carolina. Quem é a Elisa e Ana Carolina? São suas convidadas, Lidiane? Sim. Maravilha, sejam bem-vindas. Então, a gente está com uma agenda para o dia 24. Deixa eu olhar aqui, eu estou fazendo confusão com o calendário. 24 de. Deixa eu ver o calendário aqui. 24 de agosto, nós temos uma agenda para um evento como aquele que você participou em Duque de Caxias. Então, se vocês tiverem alguém lá na rede Duque de Caxias, ou se vocês quiserem estar com a gente também, dando mais visibilidade para a clínica, aqui fica o convite, tá? Eu gostaria muito de que a gente pudesse também combinar alguma atividade do clube lá no espaço. O que acontece? Eu não sei se você sabe, Lidiane, o Clube Digital é um clube de vantagens e oportunidades, mas o foco principal é a conexão de pessoas, ideias e negócios. Qual é a nossa meta? É cada vez mais nos unirmos para sermos fornecedores e compradores uns dos outros. Então, eu te convido
tá? A ingressar com a gente e oferecer talvez aí um desconto para os nossos membros. Você pode colocar isso até lá mesmo naquele grupo que você está. Você pode informar alguma faixa de desconto para esse grupo e assim, né, pensar dentro da sua estratégia. Eu já quero marcar um horário aí com vocês, mas para quem está aqui, eu quero fazer o seguinte: cada um pode colocar um número aqui no chat que a gente vai fazer um sorteio. Eu vou começar e vou botar o meu número, que eu também quero participar do sorteio. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos sortear. Quem é do clube já tem o acesso, mas quem não é do clube, eu quero dar um acesso cortesia para o evento que a gente vai fazer dia 24 de agosto em Duque de Caxias. Isso, de 1 a 10, já tem 1, 5 e 10. 2, 9. Você pode descompartilhar a tela, Lidiane? Isso. Maravilha. Pronto, todo mundo já colocou? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem 6. Nós temos 10 pessoas na sala. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 3 pessoas para colocar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Pronto, já temos todos os números aí. Aí agora eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos fazer o sorteado online, tá? Eu vou ficar muito feliz de ter a presença de uma de vocês, da ganhadora aqui. Se for alguém que já faz parte do clube, a gente vai sortear de novo, tá bem? Então vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. Vou colocar no sorteador online. Vou colocar aqui. Sorteador online números. Aí nós colocamos de 1 a 10. Número 5. Quem digitou o 5? Alguém pode ver aí, por favor? Elizabeth Ataíde. Então não vale. Então não vale. Não vale porque ela já faz parte, né? Então, eu vou sortear sem repetir o resultado. Sortear. Pode abrir o microfone para falar, tá, pessoal? Quem digitou o 10, por favor? Ana Caroline. Ana Caroline, parabéns. Então, Ana, você ganhou um acesso aqui ao nosso evento de network, que a gente vai fazer no dia 24 de agosto, no Hotel Mont Blanc, em Duque de Caxias.
tá? Se vocês, meninas da clínica, quiserem expor o produto de vocês, expor a marca de vocês, vai ser uma honra ter vocês com a gente de novo. E se vocês quiserem aproveitar o momento e a gente fazer aqui um sorteio de algum brinde, alguma cortesia lá na clínica, a gente pode sortear agora entre os participantes. Eu gostaria muito. Pode abrir, Lidiane? Posso abrir? Pode abrir. A gente vai fazer um sorteio de De quê? uma avaliação da fisiopélvica, uma sessão cortesia com a Nutri e um sorteio de R$ 100 em tratamento estético. O negócio tá bom, hein? Olha, 3 prêmios! Que 3 delícia! Só prêmios, lamento quem olha. não veio. Só lamento quem não veio. Então, olha, eu vou sortear. Vamos botar todos os 10 números de novo ou vamos tirar